Como nós já estudamos a difusão em regime pseudoestacionário nos capítulos 2 e 3, utilizando diversos exemplos, né, diversos exercícios, diversas situações, é mais interessante nós dedicarmos um pouquinho da nossa atenção agora à difusão em meios infinitos e semi-infinitos, né? Na verdade, essa vai ser a grande tônica desse capítulo 4, que trata da difusão transiente. Tá? E aí nós podemos classificar os nossos problemas em três categorias. Né? A categoria de fontes ou sumidouros instantâneos, né? Ou explosões, como se chama vulgarmente, digamos assim. Fontes ou sumidouros contínuos e fontes ou sumidouros móveis. Então, eu vou tentar exemplificar essas três categorias. Bom, nas fontes ditas instantâneas, por exemplo, é liberada e emitida uma certa capacidade de energia, por exemplo, um pulso de energia pontual, e aquele soluto ou aquela energia sob a forma de calor, ela se propaga no meio, né? Se difunde no meio, tá certo? Então, um exemplo, por exemplo, é a liberação de um corante, né, uma gotinha de um corante no meio líquido. Aquele corante vai se difundir, né, no meio, certo? Mas é uma quantidade fixa. Né? Um outro exemplo, né, uma outra categoria, são as fontes contínuas. Então aí não é uma massa que é liberada, né, uma quantidade fixa de matéria, ou uma quantidade fixa de energia, mas energia liberada numa taxa, por exemplo. Né? Tá? Então eu posso ter, por exemplo, um cabo, né, elétrico enterrado, e aí existe uma emissão de energia por aquele cabo enterrado numa taxa que pode ser constante ou variável, não importa. Mas é uma taxa e não uma quantidade fixa, né? Ou seja, uma quantidade por unidade de tempo. E na terceira categoria, que são as fontes móveis, eu tenho uma fonte ou sumidouro que se desloca com relação ao meio. Né? Então, um exemplo mais típico dessa categoria é, por exemplo, um cordão de solda, né, num material. Unindo duas placas, eu aplico um cordão de solda ou alguma ferramenta de fabricação que, né, seja alguma fonte térmica, por exemplo, e aí eu quero calcular o campo de temperatura decorrente daquela fonte contínua que se desloca com relação ao meio. Tá? Boas referências para se estudar esses tipos de problemas são o primeiro livro do Policarpos, né, porque ele oferece quase que um compêndio dessas soluções, e uma referência que eu coloquei lá para vocês, que é do Grigol e Sender. É um livro de 1984, se não me engano. Eu não sei se ele está disponível abertamente aí na rede, mas é um bom livro. Né? O do Policarpos é melhor, é mais completo, né? Mas são as fontes desses problemas de fontes, tá? De fontes térmicas. Tá bem? Então, vamos começar pelo primeiro exemplo, que é o exemplo mais clássico, né? Que é a difusão em um meio semi-infinito, né? Que é a solução por similaridade, tá? Ou a solução, ou o método de Boltzmann da similaridade. Né? Então, vamos imaginar um problema térmico de difusão pura, né? Em que nós temos uma parede que tem uma interface com o meio em z igual a zero, né? Mas que ela se estende infinitamente na direção z. Então ela é um meio semi-infinito. Ela tem uma fronteira que delimita aqui em z igual a zero, mas ela se estende infinitamente aqui nessa direção. Tá? E aqui nessa direção também ela não tem dimensão. Tá? Ela tem dimensão infinita, melhor dizendo. Tá?
Então, num determinado instante, uma fonte, a temperatura T0, se é colocada em contato com aquele meio, né? Em z igual a zero. Então, o meio se estende infinitamente nessa direção e aqui eu encosto uma fonte com uma temperatura T0 que é maior do que a temperatura inicial que todo aquele meio tinha, certo? Então, ocorre esse aumento de temperatura aqui, né, em z igual a zero, e aí, em função do tempo, né, cada vez mais aquela frente de avanço térmico vai adentrando o material, certo? Né? O meio. Né? Então, aqui num tempo mais curto, depois de um tempo, né, que é essa linha cheia aqui mais longo, depois passa-se um pouco mais de tempo. Né? Então, cada vez mais porções daquele meio vão tomando conhecimento daquela fronteira que foi tocada ali, tá? Então nós temos um delta, né, de T, que é a espessura da penetração térmica, né, que avança para dentro do material e que pode ser definida de uma maneira arbitrária, porém conveniente, como nós vamos ver, como 99,5% do decaimento de T0 menos Ti. Então, essa espessura ela é definida quando essa diferença de temperatura T0 menos Ti decaiu de 99,5%. Então, quando ela decai de 99,5%, é aqui que eu digo que é a região... dali para frente não tem mais ninguém afetado, tá? Daqui para frente não tem mais ninguém afetado por essa exposição a um meio, a uma fronteira mais quente, tá? E aí a equação governante para esse problema é essa daqui, né? A equação de Fourier, dt de tempo é igual a alfa d2t dz quadrado, e essas são as condições de contorno, né? Em z igual a zero para qualquer t eu tenho t0, em z indo para infinito, qualquer t eu tenho ti, ou seja, a temperatura inicial, vai sempre existir um ponto no infinito que ainda não foi termicamente afetado pelo contorno, e em t igual a zero, né, eu tinha uma temperatura TI. Né? E aí a gente pode realmente pensar naquela condição tempo 0 menos e 0 mais, certo? Tá? Então, o 0 menos seria chegando no limite do zero pelo tempo negativo, né? E 0 mais chegando no limite do zero pelo tempo positivo. Tá? Tá ok? Então, no tempo t igual a zero não tinha a fronteira a t0. Tá? Se nós fizermos aquela análise de escalas, né, feita anteriormente para a equação 1, o resultado que vai aparecer é que a espessura de penetração ela é proporcional à raiz quadrada de alfa vezes t. Certo? Por quê? Porque eu vou fazer a escala de dt, né, vai ser ΔT, que é o T0 menos TI, que é a maior variação possível sobre tempo, né, e isso aqui é proporcional ao alfa dz de dt dz. Então, o d dz só conta o denominador, porque o d é só uma operação, não tem dimensão, certo? Então, já conta um delta ali. E depois, no dt dz, vai ficar a escala de dt, que é ΔT, né, t0 menos ti, e no denominador vai ficar o delta. Então, vai multiplicar no numerador delta vezes delta, certo? E a gente vai ter como sendo proporcional a alfa ΔT sobre delta quadrado, tá? Espessura de penetração. Beleza. Para adimensionalizar esse problema de valor de contorno aqui, nós temos uma temperatura θ, né, a ser definida. Então, eu defino θ como sendo
tendo no denominador a maior variação possível, T0 menos Ti, e aqui em cima simplesmente uma diferença entre a temperatura e a temperatura inicial, certo? De modo que o θ vai ao mesmo tempo normalizar e adimensionalizar, tá? Tá certo? E aí uma coisa que a gente pode perceber aqui nesse problema, isso já foi comentado anteriormente, é que ele não tem uma escala de comprimento característica que é geométrica, certo? Ou seja, não é um parâmetro geométrico do problema. Na verdade, esse problema mal tem um parâmetro geométrico, porque ele se estende né, em um meio semi-infinito, né? Então não existe uma espessura de chapa, um raio de cilindro, nada disso, né? Um comprimento característico físico do ponto de vista palpável, digamos assim, né? Geométrico. Mas existe uma escala de comprimento do problema, que é essa espessura de penetração aqui. Ela é dinâmica, certo? Ela depende do tempo e depende da difusividade, né? Mas ela não deixa de ser uma escala de comprimento do problema, certo? Então, por que não usá-la para adimensionalizar o problema, né? Ou para adimensionalizar a coordenada longitudinal do problema, certo? E aí, nesse processo, estão sendo usadas as duas variáveis independentes do problema, que é o tempo e o z, certo? E elas vão ser consolidadas, né, agrupadas numa mesma variável, né, tá? Então, isso que tá sendo colocado aqui. Ó. O problema não tem uma escala de tempo geométrica, certo? Então, isso foi uma proposta do Boltzmann de adimensionalizar o Z ou criar uma escala tal que Z fosse proporcional ou fosse colocado em análise com relação ao ΔT, certo? Tá? Então, acaba-se criando essa chamada variável de similaridade que é um comprimento adimensional dependente do tempo, certo? Tá? Então, uma variável nossa, né, um parâmetro de escala, é esse z sobre raiz de αt, certo? Tá? Ok? E aí existe uma série de maneiras de interpretar essa variável de similaridade e o procedimento de solução que decorre daí, né? Na verdade, essa variável eta, variável de similaridade, ela não deixa de ser um parâmetro de escala, né, entre perfis, certo? Então, eu tenho perfis aqui, vou só subir aqui um pouquinho, tá? Eu tenho perfis aqui, ó, que são perfis de temperatura, né, que tem uma certa relação de proporcionalidade entre eles, dada por aquela variável eta, né? Então, no final das contas, quando nós escrevemos o problema, que é uma equação diferencial parcial em função da nova variável, né, eta, ela deixa de ser uma equação diferencial parcial e passa a ser uma equação diferencial ordinária, certo? É como se a gente tivesse desvendado um segredo daqueles perfis, né? Um parâmetro de escala que é responsável por agrupar todos aqueles perfis num perfil único, né? Nesse novo domínio de solução da variável de similaridade eta. Tá? Então, a gente transforma a equação diferencial parcial numa equação diferencial ordinária porque nós descobrimos um parâmetro de escala entre as duas variáveis independentes, tempo e coordenada. E aí o problema fica mais fácil de ser resolvido. Tá? Certo? Então, isso é o que nós temos. Tá? Então, o que nós vamos fazer no próximo slide é escrever a equação, ao invés de tempo e z, escrevemos ela em função de eta, né? Então nós vamos ter um θ igual a θ de eta, e a equação que é diferencial parcial passa a ser uma equação diferencial ordinária, tá bom?
Então, no próximo clipe a gente já faz isso.